Muito bem. Se você chegou aqui nessa ficha 4, avaliação do caminho, é porque você fez todos os protótipos que você achava necessários em relação a um determinado caminho lá do seu mapa de caminhos. Então, depois que você fez todos os protótipos, você vai avaliar se esse caminho é um caminho próspero, é um caminho que vale a pena ser criado por você. Vale a pena dedicar tempo e energia e recursos para criar este caminho. Então, nesse momento, essa é uma ficha muito importante, tá? Era uma avaliação bastante ampla, uma avaliação, a gente vai mergulhar a fundo para que você tenha clareza, consciência e possa tomar decisões responsáveis sobre o caminho que você prototipou. Tá legal? Então vamos lá. Ficha 4, avaliação do caminho. Primeiro passo, escreva o caminho que você está avaliando de acordo com seu mapa de caminhos. Depois você vai avaliar este caminho em relação à utilização dos seus talentos e competências. Então avalie a intensidade com que você vai utilizar seus talentos e competências se escolher este caminho. Perceba que os seus protótipos te deram uma série de experiências sensoriais, emocionais, mentais, físicas, e agora você vai usar essas experiências para ter uma intuição ou uma aproximação da intensidade com as quais os seus talentos e competências serão usados. Isso vai ser, você vê que em outros elementos dessa ficha isso também vai acontecer. Você não tem certeza absoluta e possível ter certeza absoluta, mas os protótipos devem ter te dado dados e informações suficientes para que você tenha um conforto em perceber se os seus talentos e competências vão ser utilizados num nível alto, médio ou baixo, caso você decida criar este caminho. Legal? Então aqui são os seus talentos, você vai preencher aqui e vai avaliá-los em alto, médio e baixo, e depois as suas competências em alto, médio e baixo. Muito bem. Depois você vai avaliar este caminho em relação aos seus valores, tá? E aí aqui a pergunta é: avalie o grau de plenitude em que você vai viver os seus valores se escolher este caminho, né? Você vai poder viver esses valores de uma forma plena, então avalie em alto, médio e baixo. Legal? Agora é uma avaliação bastante importante que é em relação ao propósito, né, ao seu posicionamento de vida. E aqui você vai usar a sua intuição, a sua inteligência integral, a sua inteligência combinada de todas aquelas experiências. Então você vai usar esse diagrama aqui para fazer essa avaliação altamente intuitiva. Então escreva em cada um dos círculos a sua frase da lápide. Então escreve aqui a sua frase da lápide. Tá? Vai lá resgatar a sua frase da lápide. Escreva aqui a sua frase de posicionamento de vida, tá? Frase de posicionamento. E escreva aqui o caminho que você está avaliando. Qual é o caminho? E olhando esse diagrama, olhando essas três frases, sinta, né? Avalie no encontro desses três círculos o casamento entre esses três elementos. Se o casamento for muito bom, né, for alto, você escreve alto aqui, ou médio ou baixo. Então, você vai avaliar o casamento, o encontro entre a sua frase da lápide, a sua frase de posicionamento e o caminho que você escolheu a partir de todas as experiências que você viveu até esse momento. E você vai avaliar como alto, médio ou baixo. Legal? Beleza, vamos em frente. Agora você vai avaliar a dimensão de segurança. Lembra-se da aula de valores, que os primeiros 3 valores estão muito relacionados à nossa segurança físico-material, nossa segurança emocional, ao nosso pertencimento. Então é muito importante que você avalie como que esse caminho, criar esse caminho, vai estressar, né, vai exigir de você no sentido de segurança emocional e material. E é isso que a gente vai avaliar agora. Então, baseado aí nos seus protótipos, né,
quais recursos, bens materiais e dinheiros eu possuo hoje que poderiam ser utilizados para este caminho. Eles são suficientes? A pergunta 6 traz. Eles são suficientes? O que mais eu precisaria que não tenho hoje? Legal? Olhando essas duas perguntas, como eu avalio o meu conforto emocional ao seguir este caminho, comparando as perguntas 5 e 6. Eu me sinto muito confortável, não é um problema, os recursos materiais, dinheiro não são problemas, eu me sinto muito confortável, ou eu me sinto muito desconfortável, e os dois valores intermediários, eu me sinto confortável e desconfortável. Legal? Muito bem. Agora vamos fazer uma avaliação em termos de segurança das suas relações, né? Então a pergunta 8 traz o seguinte: quais alianças, parcerias, contatos que eu tenho e que serão fundamentais para este caminho? Que competências, conhecimentos e recursos cada uma delas traz? Descreva-as. Então lembra do seu mapa de relações, lembra do seu mapa de relações que você fez para cada protótipo? Essa é a hora de você fazer uma grande avaliação de como as suas alianças, parcerias, contatos vão ser fundamentais para você criar esse caminho, como você vai ter que criar essa interdependência para materializar o seu projeto, esse caminho para que ele possa acontecer, como você vai trabalhar suas relações em termos de competências, conhecimentos e recursos. Beleza? Vamos para a pergunta 9. A pergunta 9 diz o seguinte: eles são suficientes? Né, o que você avaliou aqui na pergunta 8 é suficiente? O que mais eu precisaria que não vejo nas minhas relações hoje? Tá? Isso é muito importante. E aí, olhando a pergunta 8 e a 9, como eu avalio o meu conforto emocional ao seguir este caminho, comparando as perguntas 8 e 9, ou seja, o que as minhas relações, quais as relações que eu tenho, o que elas trazem de bom para esse caminho, e o que eu não tenho, o que falta, o que eu precisaria correr atrás de alguma forma. Eu me sinto muito confortável, confortável, desconfortável ou muito desconfortável. Beleza? Vamos em frente. A pergunta 11. Descreva de 1 a 3 conquistas. Conquistas, né? Coisas que você atingiu e reconhecimentos, ou seja, resultados, né? Que lhe dirão que você foi bem sucedido ao dedicar sua energia para criar este caminho. Né? Então, olhando para o futuro, quais são 1 a 3 conquistas ou reconhecimentos que vão dizer se você foi bem sucedido? Escreva aqui, deixe bem específico. Em quanto tempo você acredita que atingirá todas essas conquistas e reconhecimentos? Isso é muito importante, tá? Porque aqui você vai avaliar o seu nível de estresse em relação a esse caminho, né? Quanto tempo você acha, quanta energia, quanta dedicação você vai ter que dedicar até conseguir conquistas e reconhecimentos que vão te dar segurança emocional, né? Segurança emocional e segurança física em relação a esse caminho. Vou dar um exemplo. Eu, quando decidi mudar para recursos humanos, eu coloquei que eu gostaria de ter uma primeira promoção em 2 anos nessa área nova. Eu consegui ter a promoção em 1, ótimo, beleza, consegui a conquista antes, mas eu estava preparado para ralar e tentar e conseguir me consolidar durante 2 anos. Essa seria a minha primeira conquista. E uma outra conquista era em 5 anos, e até 5 anos eu queria ser reconhecido como um profissional, né, ser uma referência no tema. E isso também eu acabei atingindo esse reconhecimento como uma referência no tema. Então, mas estava claro para mim qual era o meu nível de estresse. Em até 5 anos, olha isso, eu queria ser reconhecido como um profissional, ter um destaque, né, dentro do grupo de profissionais de recursos humanos. Então, isso só para dar um exemplo, tá? Podem ser coisas mais simples, pode ser 6 meses, 3 meses, 1 ano, eu não sei. Depende do caminho que você está querendo, da mudança que você está promovendo na sua vida. Só você pode responder isso. Eu só dei um exemplo, tá bom? Então vamos lá. 12. Em quanto tempo você acredita que atingirá todas as conquistas e reconhecimentos?
né, como a gente já falou. E agora, como você avalia essa quantidade de tempo? Para você, isso é pouco, médio ou muito? Para algumas pessoas, 1 ano pode ser muito, para outras pessoas pode ser pouco. Não sei, você que tem que avaliar, você que tem que sentir, né? Sentir através dos protótipos que você fez, sentir através da sua condição de vida e você vai falar se é muito, pouco ou médio, tá bom? Agora vamos avaliar os impactos do seu caminho. Durante esse período, que atividades, áreas da sua vida serão impactadas e como? Descreva os seguintes aspectos naqueles que houver. Aqui é o seguinte, gente. Você vai colocar energia para criar um caminho. E isso tem consequências, tem impactos. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Vão ter aspectos da nossa vida que poderão ser prejudicados, poderão ter menor tempo nosso de dedicação, menor energia. É muito natural isso, né? É muito natural. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Só que para tomar uma decisão consciente, para que depois você não se sinta culpado, não sinta que você está devendo alguma coisa para você mesmo ou para alguém, você precisa ter consciência do que você está abrindo mão durante esse período em que você vai estar se dedicando a criar o caminho que você avaliou, que você decidiu. Então é importante fazer a avaliação de impactos, tá legal? Então você vai avaliar na sua vida financeira, de bens materiais, itens de consumo, qual é o impacto que esse caminho vai ter, né, nessa dimensão. Por exemplo, se você decidir empreender um negócio, você vai ter que dedicar recursos financeiros e talvez não tenha uma entrada de dinheiro que você está acostumado hoje. Essa coisa, o negócio começa devagar. Então, provavelmente o seu bem-estar de, sei lá, de lazer, ir para restaurante ou viagens ou coisa do tipo, possa ser impactado durante um período. E você tem que ter isso claro. Legal? Convívio familiar. Qual o impacto? Convívio com amigos. Qual é o seu impacto em hobbies, lazer, cultura, viagens? Qual vai ser o impacto na educação formal, cursos, né? Às vezes, eu vou ter que postergar uma pós-graduação, vou deixar mais para frente. É um impacto. Ou outro tipo de impacto pode ser, opa, eu vou ter que antecipar uma pós-graduação, porque, sei lá, eu preciso me capacitar. Enfim, você vai decidir. Cuidado com o corpo, atividade física, estética, atividade comunitária, prática espiritual, cuidado com a saúde psicológica e terapias, e algum outro elemento da sua vida que você acha pertinente que tem que ter o impacto avaliado. E aí, olhando esses impactos da tabela 14, né, com a tabela 12, como você se sente ao analisar esses impactos versus o tempo desse impacto, né? O que é esse tempo desse impacto? Lembra da pergunta 12, onde você avaliou em quanto tempo você acredita que atingirá essas conquistas? Durante este período, é muito provável que você sofra os impactos nessas diferentes áreas da sua vida. Então você precisa ter consciência se este período versus os impactos você se sente muito confortável, se você se sente confortável, desconfortável ou muito desconfortável. Isso é para você ter consciência das consequências das decisões que você toma. Tá? É uma forma bastante estruturada para deixar isso claro para você. E a partir do momento que isso está claro, você vai em frente com tranquilidade, com a alma leve, com a consciência tranquila e vai fazer. Beleza? E aí, finalmente, chegamos à avaliação final, o resumão, para você tomar uma decisão de verdade. Então, a pergunta 16 traz o seguinte: escreva aqui os resultados das perguntas. Na pergunta 2, quando você avaliou talentos e competências, para você pegar o resultado da pergunta 3 sobre valores, na pergunta 4 sobre propósito, na pergunta 7 sobre segurança material, na pergunta 10 sobre segurança social, da pergunta 13 sobre segurança emocional e da pergunta 15 de impactos na sua vida hoje. E com essa tabela, esse resumo
de todas essas avaliações, né, observando a tabela acima, você vai responder as seguintes perguntas. Primeira pergunta: o que você sente no seu corpo? Descreva as sensações, localizando-as, tá? Quando você olha, o que você sente? Alguma tensão, algum alívio? Como é que isso bate no seu corpo? Observa o corpo. Como você sente emocionalmente? Descreva as emoções, nomeie as emoções, né? Dá nome para o que você está sentindo, tá legal? Qual o diálogo mental que passa na sua mente? Descreve esse diálogo. E, finalmente, o que diz a sua intuição? Descreva o que diz a sua intuição quando você olha esse quadro resumido com todas as respostas da sua avaliação do caminho que você prototipou. E, finalmente, a grande pergunta, que é a pergunta 18 e as duas grandes perguntas 18 e 19. Esse caminho parece próspero para criar uma vida com mais prazer e significado? Por quê? Sim ou não? Me sinto consciente e responsável, consciente e responsável por esta decisão? Sim ou não? Tá legal? Fazendo essa ficha com tranquilidade, com consciência, com profundidade, você vai ter todos os elementos necessários para tomar decisões conscientes e responsáveis na sua vida. Para cada caminho que você investigar, você vai preencher uma ficha de avaliação do caminho, tá bom? E aí, no módulo 6, no próximo módulo, você vai então definir um projeto de vida baseado nas avaliações destes caminhos. Mas isso fica para o próximo módulo, tá? Então, nesse momento, a ficha 4, avaliação do caminho, você utiliza para avaliar todos os caminhos a partir de todos os protótipos que você fez, ok? Então, boa sorte, boa avaliação, nos vemos em breve.